Me lembro como se fosse hoje uma entrevista que eu fiz pela Rádio Difusora, quando eu entrevistava transeuntes na rua Assis Figueiredo, perguntando sobre salário de vereadores. Naquela ocasião estava tratando-se de reajuste de salário ou atualização de salário, como muitos preferem. E eu, ao perguntar a esse transeunte se o salário de vereador era justo, ele me surpreendeu com uma pergunta: o trabalho de vereador em Poços de Caldas é bom? A pergunta inteligente ficou marcante e marcada para mim, tanto é que eu utilizo até hoje. Hoje eu vou responder essa pergunta, porque o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos Pereira, devolve quase 10 milhões de reais à Prefeitura Municipal. Dinheiro arduamente economizado, como dizia o meu avô, contando-se os centavos das despesas, demonstrando a seriedade. Agora eu vou responder o trabalho e a pergunta do transeunte. O trabalho é bom? É excelente. Para falar sobre isso, eu trago o vereador presidente da Câmara Municipal. Antes de chamá-lo, doutora Patrícia Silva, minha companheira de trabalho, assessora jurídica TV Poços, seja bem-vinda. Obrigada, doutor. Sempre um prazer estar aqui. Olá, Antônio Carlos. Olá a todos. Seja bem-vindo, vereador, presidente da Câmara, Antônio Carlos Pereira. Uma honra recebê-lo aqui no nosso programa Direitos e Deveres. Muito obrigado, doutor Vanderlei de Mello. É um prazer também estar aqui ao seu lado, grande amigo, pessoa a quem devo realmente uma obrigação impagável e sempre vou fazer questão de lembrar. Um abraço também para a doutora Patrícia e para todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, doutor Vanderlei. Eu me lembro que o Antônio Carlos Pereira uma vez veio dar uma entrevista para mim e eu disse assim: Antônio Carlos, você pode até não responder a minha pergunta, mas não vai impedir de fazer, porque nós estamos aqui para perguntar. E, Antônio Carlos, só pergunte o que você quiser. E eu me senti tão à vontade que foi um dos melhores programas que gravei até hoje, foi com o Antônio Carlos aqui. Antônio Carlos, quero te fazer uma pergunta de início. Quanto está o salário de vereador para a próxima legislatura? Não, é o mesmo, os valores são os mesmos dos subsídios atuais. É 11 mil e poucos reais brutos, né? Com os descontos fica em torno aí de 8 mil e pouco, entendeu? Então não vai alterar para a Não haverá nenhuma alteração. Isso aí já é uma boa pergunta que responde, porque num país que está lutando para diminuir pelo menos o déficit público, a Câmara Municipal dá o seu exemplo, mantendo os subsídios para 2019. Isso é muito bom. Não há correção nenhuma. Não há correção nenhuma, né? Antônio Carlos, outra preocupação que tem, você sabe que eu tenho, é o número de vereadores em Poços de Caldas. Vai permanecer o número que está. Na atual legislatura também não haverá nenhuma mudança. Você sabe disso, que sempre defendi o número atual de 15 vereadores, sendo que lá em 1989 eram 17 vereadores, depois diminuiu para 12 e quando foi para voltar ao número ímpar, né, nós então trabalhamos nos bastidores e lideramos, né, um movimento para 15 cadeiras na Câmara. Eu acredito que, por enquanto, está bom demais, viu, Vanderlei? Eu sempre costumo medir o trabalho de vereadores pela eficiência deles. E tenho acompanhado bons trabalhos em Poços de Caldas, bons trabalhos. Alguns, às vezes, dando os primeiros passos ainda, pegando o tino do serviço, mas outros, como Antônio Carlos, como Paulo Tadeu, como a Cis, que já tem aquela vivência. Álvaro Canhani, Paulo Eustáquio, Joaquim. São todos eles. Ali tem que citar todos eles, porque tem um trabalho muito bom, sempre ressalvando que a boa fé e honestidade todos têm. Mas, Antônio Carlos, eu queria falar sobre as finanças do município e naquilo que a Câmara ajuda e pode ajudar. Como é que estamos hoje? Olha, doutor Vanderlei, a Câmara de Poços de Caldas sempre foi muito responsável nos gastos dos valores destinados pelo orçamento municipal. Ano passado, nós devolvemos mais de 8 milhões de reais. Inclusive, no segundo semestre, a Câmara antecipou 2 milhões que foram destinados à Santa Casa, que naquele momento passava por uma grave crise financeira. Agora, tivemos a honra, a satisfação, o dever cumprido, devolvendo 9 milhões 650 mil reais. O município vive um momento difícil financeiramente, como todos os municípios de Minas Gerais,
devido a atrasos dos repasses que o governo do estado, infelizmente, não fez. Foi uma gestão, no mínimo, temerária e irresponsável do senhor Fernando Pimentel, provocando crise por todo o interior de Minas, infelizmente. E Poços de Caldas não ficou fora dessa situação, né? Antônio Carlos, comenta-se, que não é o caso de dar nome, mas comenta-se, que a administração anterior, petista, teria deixado as contas desarrumadas para o atual prefeito. Isso tem fundamento, não tem fundamento? O que é que você sabe sobre isso? Sempre há, viu, doutor Vanderlei, um déficit de uma passagem do governo para outra. E claro que essa é uma situação que a gente já acompanha há bastante tempo. Então, deixou sim um déficit e o prefeito Sérgio Azevedo vem trabalhando no sentido de equacionar esse problema, né? Mas, infelizmente, acabou ficando, sim, alguns milhões aí, né, de restos a pagar de um prefeito para o outro. Doutora Patrícia. Doutor, é importante nós fazermos esse tipo de comentários. Como sempre a gente comenta, o programa tem um cunho de serviço público, porque a população em geral, quando a gente vê essa crise, ainda ontem eu assistia ao Telefatos aqui da TV Poços e eu vi um pronunciamento do nosso prefeito dizendo que vai decretar, não sei se já decretou, era entre ontem e hoje, calamidade financeira. Então, para que a gente entenda que isso nem sempre é culpa do administrador atual. O Estado tem uma responsabilidade sobre isso, né? E qual é a sua visão, presidente, para a administração que vai entrar agora com o novo governador do Estado? O senhor acha que a situação vai melhorar ou nós devemos nos preocupar muito ainda? O governador eleito, Romeu Zema, ele não tem varinha mágica, né? Ele não vai fazer milagre logo no primeiro mês ou nos primeiros meses da sua gestão. O que ele deve fazer, e eu confio muito, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas ele é um administrador nato, ele é oriundo da iniciativa privada. Então, ele vai gerir os recursos do Estado com competência, muito mais do que Fernando Pimentel, com todo respeito. Eu não entendo até hoje como nós, mineiros, eu não, porque eu nunca votei nele, né? Nenhum candidato do seu partido. Mas não dá para entender como é que ele foi eleito e ainda teve agora, né, milhões de votos chegando até o segundo turno, numa situação que realmente é difícil de entender. Mas eu acredito que o governador Romeu Zema vai cortar quantidade de servidores, né? O Estado de Minas trouxe até servidores de outros estados, né? Tem que cortar. Eu entendo que aqui também o prefeito deva fazer a mesma coisa. Unir algumas secretarias, cortar cargos de confiança, partir para o sacrifício, para poder resolver a situação financeira do nosso município. E procurar, ao mesmo tempo, gerar emprego, trazer indústrias aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, né? Aumentar a arrecadação. Esse eu acho que deve ser o objetivo do novo governo estadual. Quando eu anunciei que você estaria aqui lá na Canção de Boiadeiro, algumas perguntas me chegaram lá. E uma delas foi, eu diria que era uma coisa assim, constantemente aparecia ali. Qual é a verdade da Estrela Galícia? Por que não veio? Eu costumo não fugir das respostas, como o doutor Vanderlei disse. A Estrela Galícia, em termos de geração de emprego, não era assim algo espetacular. Não eram tantas vagas que seriam disponibilizadas. Mas ela elevaria, né, o potencial de divulgação de Poços de Caldas com a marca internacional. E segundo consta nos bastidores, doutor Vanderlei, um problema aí com relação à água de Poços de Caldas, entendeu? Foi alegado pela empresa que de uma hora para outra acabou optando por não se estabelecer aqui. Eu entendo que foi o momento da recessão econômica que provocou essa mudança, porque até agora não se sabe para onde vai, para onde foi, para onde vai a cervejaria Estrela Galícia. Então, eu acho que é o momento econômico, mas para nós foi uma perda irreparável, sem dúvida alguma. Mas eu penso que possa ter algum fundamento sim, viu, presidente, porque meu sobrinho é aluno da PUC
E lá, alguns professores ligados a essa área ambiental, eles confirmam essa informação, inclusive com detalhes técnicos. Tem até um vídeo que já me mandou uma vez, Sim, falando sobre a água, né? eu acredito que tenha fundamento, sim. E a água, mas a nossa pode ser que água juntou tudo, né? juntou Pode tudo ser que juntou tudo, né? num pacote só, né, doutor? Agora, Antônio Carlos, se eu te pedir para você fazer uma análise, Poços, Minas e o Brasil com o Bolsonaro, para 2019, como é que o senhor vê isso aí? O senhor tem alguma esperança? Bom, as primeiras medidas tomadas pelo futuro presidente Bolsonaro, em quem eu votei no segundo turno, no primeiro turno eu votei no Geraldo Alckmin, só a nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça já foi algo assim espetacular. Veja, por exemplo, em termos de relações diplomáticas, que ele já desconvidou alguns ditadores aqui que o PT, Lula e Dilma, sempre prestigiaram. Nicarágua, Venezuela e outros países, né? Cuba, né? Tem presidente aí, por exemplo, da Nicarágua, Daniel Ortega, que já foi desconvidado a vir na posse do novo presidente da sua equipe. Então, isso aí já é um fator positivo. O Brasil tem que se elevar em termos de relacionamentos, de mercado, de entendimento com países importantes, como Estados Unidos, França, Inglaterra e por aí afora. Então, eu acredito que o presidente, nesse item, ou nesses itens, ele vai ser positivo. Agora, o que me preocupa um pouco eu sou uma pessoa, você me conhece bem, graças a Deus temos uma relação de amizade há muito tempo, e em certos momentos a gente é radical na defesa dos interesses da cidade e da nossa população. Mas eu fico muito preocupado com essa radicalização, extrema direita de um lado, extrema esquerda do outro. Eu acho que a gente tem que acalmar os ânimos agora e poder todo mundo trabalhar, pensar positivamente no melhor para o nosso país. E isso possa se reverter também no Estado e também na nossa cidade, né? Veja você que na diplomação dos deputados em BH, houve cenas lamentáveis, né, de pugilato, agressões, né? E isso, graças a Deus, conforme o doutor Vanderlei disse, aqui em Poços de Caldas, a gente nunca teve esse tipo de situação. Doutor? Presidente, voltando um pouco ao assunto dessa economia fantástica, histórica que a Câmara fez, eu parabenizo a todos os vereadores, né, na pessoa do presidente. O senhor pode, inclusive, que garantiu o pagamento do salário dos funcionários, né, do 13º. Já foi pago, inclusive, né, com os recursos que nós devolvemos já há alguns dias. Essa entrega simbólica foi apenas para registrar. Nós reunimos todos os vereadores, as nossas assessoras, os assessores, os funcionários da Câmara, todos estavam ali naquele momento que foi muito especial para mim, principalmente, viu, doutora Patrícia, doutor Vanderlei, que cheguei a Poços de Caldas há 50 anos atrás, sem conhecer quase ninguém, né, e hoje a gente pôde estar num momento especial dentro do Poder Legislativo da nossa cidade. Que bom. E o senhor pode falar para a gente como que foi feita essa economia? Teve algum prejuízo aos trabalhos da Câmara? Não, foi tranquilo? De forma alguma. Uma das primeiras decisões que nós tomamos foi não renovar o concurso para motorista. A Câmara hoje não tem carro, o carro estava em ótimas condições, nós repassamos para o gabinete do prefeito e é o melhor veículo que a Prefeitura tem hoje para servir o prefeito e demais secretários, né? O prefeito sempre está viajando aí para Belo Horizonte e outras cidades também. Nós implantamos o Diário Oficial Eletrônico, primeiro do que a Prefeitura. Nós fomos rígidos ali nos gastos, até com correspondências, gastos com correio e tudo mais, procurando diminuir também gastos com sessões solenes. As sessões assim, de homenagens, por exemplo, a entidades de classe, associações, nós realizamos dentro das próprias reuniões ordinárias com gastos mínimos, né, utilizando a própria equipe da Câmara. Apenas contratamos um mestre de cerimônias em sessões de entregas de título, e mesmo assim com custo muito baixo. As atrações que foram oferecidas, né, naquele momento, realizadas apresentações musicais sem custo qualquer para a Câmara também.
e a não implantação da propalada e famosa TV Câmara, que essa foi uma decisão pessoal minha mesmo, né? Mas os vereadores apoiaram também, porque não tem sentido. Criar TV Câmara para quê? Só para gastos, despesas, na minha opinião, desnecessárias. E o mercado não comporta também, porque apesar, como você vai gastar dinheiro público no emissor de TV, você está vendo a luta das emissoras comerciais Pra aí para se sobreviver, manter, né? Então não tem sentido isso. Então o poder público vai arcar com uma, sabendo que isso aí não vai produzir muita coisa, né? Exato. Após as mensagens, vou perguntar para o Antônio Carlos Pereira, aquela pergunta que eu gosto de fazer para todos. Quem é Antônio Carlos Pereira? Depois das mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 HF. Eu recebo aqui o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos Pereira, que nos conta aí desse belíssimo trabalho desenvolvido no ano de 2018 pela Câmara Municipal, devolvendo a quantia de quase 10 milhões de reais para o município, que utilizou-se então para pagar o funcionalismo municipal. Além de altamente louvável, demonstra a competência desse presidente, que de todas as formas economizou. Aliás, ele disse que economizava os Correios, doutora. Vamos pedir para ele nos ensinar a fazer esse escritório? Maravilha. Nós gastamos uma fortuna com o Correio, Demais. né? Então, Antônio Carlos, se você puder nos ajudar lá na Advocacia Criminal Vanderlei de Mello, como é que economiza Correios? Bom, por exemplo, a Câmara tem ali uma relação de autoridades, pessoas que costumeiramente recebiam convites, correspondências. E a maioria nunca compareceu, nunca foi prestigiar uma sessão durante o ano. Então nós fomos cortando ali. Às vezes tinha pessoas até que já tinham falecido e estavam nessa relação.
Cortamos também da maneira o seguinte, para os secretários, não foi mais para o Correio, foi entregue pelo guarda-mirim, né? Entregue na prefeitura, a prefeitura distribuía, ali já foi um corte. E orientando também os vereadores não é correspondência que vai resolver, vai mostrar o trabalho do vereador. Hoje nós temos uma ferramenta muito mais eficiente. E a imprensa está atenta e a imprensa está aí. Então, você pode mandar uma correspondência quando, por exemplo, o morador ou o contribuinte pede uma providência específica. Aí você encaminha, né? Ou quando uma pessoa recebe uma homenagem, um voto de congratulações, né? Votos de pesar, aí sim. Mas ficar mandando só por mandar, não vale a pena. Então, isso aí foi uma economia enorme também que nós fizemos. E economiza tempo também, né, presidente? Claro. Porque a pessoa tem que sentar, fazer aquelas malas direto, funcionário, vai um Exatamente. tempo de serviço que pode estar sendo empregado em outras De outra coisas maneira. mais importantes. Doutor, eu tenho uma ideia. Vamos contratar o vereador Antônio Carlos Pereira para cuidar da correspondência do nosso escritório. Vai ser uma Garanto, vamos economizar um maravilha. bom dinheiro, viu? Vamos economizar um bom dinheiro, viu? Antônio Carlos, te conheço há 50 anos, trabalhamos juntos na imprensa, já perdi a conta do tempo, nem é bom lembrar tanto. Mas quem é Antônio Carlos Pereira sem ser o político atual, aquele que veio lá de Palmeiral e chegou em Poços de Caldas? Me conta como é que foi isso. O doutor Vanderlei, doutora Patrícia, amigos que nos acompanham, eu acredito que eu nasci para ser radialista, para ser comunicador, porque desde criança eu sempre gostei, né, dessa profissão, vamos dizer assim. Só para contar um pequeno caso, lá em Palmeiral, meu pai me levou num circo de tourada, aquele tempo tinha, né, os toureiros, aquela coisa toda, e eu falei, pai, eu não quero ver touro não, eu quero ir lá ver onde que o homem fala, o locutor fala. Então, isso aí com 3, 4 anos de idade, né? Então, quando eu vim para Poços de Caldas, eu ralei muito, trabalhei num bar aqui na estação rodoviária, mas eu devo muita obrigação também aos proprietários desse estabelecimento. O Aloncinho, que é vivo até hoje, está aqui com a sua família. O meu primo Zezé, que faleceu no estado do Pará, porque eles abriram as portas para mim. Trabalhei muito, mas não me causou dano nenhum, né? Trabalho não mata ninguém. E depois, na estação rodoviária, eu trabalhava como locutor da cabine que anunciava os horários de ônibus. Isso em 1974, com o saudoso Arley de Barros. Eu estava até lembrando dele ontem. Né? 74 são 44 anos agora em dezembro, né? O Arley de Barros foi diretor da Caldense. Foi diretor da Caldense. Depois trabalhou no rádio também, acho que na Rádio Cultura aqui em Poços de Caldas, como comentarista esportivo. Aí eu trabalhei um tempo num escritório de contabilidade na Rua Assis, na SA White Martins, e em 79 eu comecei então na Rádio Difusora, fazendo um programa aos sábados, cobria ausências ali no programa Grande Jornal Falado Difusora, e no dia 18 de maio daquele ano a Rádio Difusora precisou de um repórter e eu estava ali à disposição do Francisco Antônio Brandão Rizola, a quem, inclusive, nós vamos homenagear com o título de cidadão pós-caldense, o popular Chico Formoso. Dr. Vanderlei já recebeu um título por nossas mãos também, graças a Deus. Sempre grato. E aí, na inauguração do estádio, Dr. Ronaldo Junqueira, a gente fez um trabalho de reportagem muito marcante e a Rádio Cultura, então, nos convidou para trabalhar lá na Rádio Cultura. E aí começamos no Rádio Esportivo, quando o Eduardo Paiva, saudoso Eduardo Paiva, viajava para congressos de vereadores. Naquela época era muito comum, hoje nem tanto, né? De forma alguma. Eu nunca fui num congresso de vereador, mas o Eduardo viajava e eu ocupava o seu programa, fazia o programa Clube do Disco, que era líder de audiência no rádio em Poços de Caldas. E no dia 11 de julho de 81, aquela fatídica noite de sábado para domingo, Eduardo Paiva cometeu aquele suicídio. E no outro dia, logo o Cruzeiro jogou aqui em Poços. Jogava aqui. O Cruzeiro jogou aqui em Poços no dia seguinte. 1-1 o resultado do jogo, no Ronaldão. E o Assis, inclusive o Chiquinho, que já faleceu também, fez o gol da Caldense naquela oportunidade.
E quando saímos do velório, né, do Eduardo Paiva, o Chico de Assis e o seu Flávio Araújo, donos da Rádio Cultura, me chamaram lá na sala e falaram assim: ô menino, que era novo, né, solteiro e tal, você vai assumir o programa Clube do Disco. Eu confesso para vocês que as minhas pernas tremeram, porque o Eduardo Paiva era um ídolo. Eu, antes de trabalhar em rádio, eu ganhava ingressos participando, né, no programa do Eduardo por telefone. Então, ali foi realmente Ele difícil. era um ícone na época. Ícone, né? Queridíssimo, né? E corintiano, como eu também, né? Uma pessoa que marcou muito, né, na história de Poços de Caldas. E aí começamos no rádio de uma outra forma, né? Teve um período que eu trabalhei também na Cristais São Marcos, mas fazia o famoso programa Difusora Vai à Feira, quando a TV Poços começou. Que eu te substituía de vez em quando. Exatamente. Eu ia fazer no seu lugar de vez em quando. Um programa divertido demais, né? Aí, num período, nós trabalhamos lá na São Marcos. Quando venceu o nosso tempo lá, o doutor Vanderlei nos levou para a Rádio Difusora e aí nós implantamos lá o programa Linha Direta, sensacional, realmente um programa de grande audiência. Todos os recordes de audiência. Era uma coisa assim, de arrepiar mesmo, né? E ficamos 14 anos lá. Eu me lembro, Antônio Carlos, que um dia o Riachinho me chamou na sala dele. Eu era gerente da Rádio Difusora naquela época. Aí o Riachinho me chamou na sala e falou: olha, estamos perdendo feio para a Rádio Cultura e quem está no ar lá é o Zezinho Ramos. Curiosamente, Zezinho Ramos começou pelas minhas mãos na Difusora. Foi eu que trouxe o Zezinho Ramos para o rádio. Até quero agradecer ele, que ele mencionou isso aí há pouco tempo no programa dele. Então, eu falei: como é que nós vamos combater o Zezinho Ramos com aquela audiência arrebentando a cidade? Eu pensei: já sei, vou buscar o Antônio Carlos Pereira. Falei: vou buscar o Antônio Carlos. Falei: Riachinho, eu tenho a solução. E trouxemos o Antônio Carlos. Foi a maior audiência da Rádio Difusora toda a sua história. Foi o Linha Direta com o Antônio Carlos. Então, era sensacional. Eu saí de lá feliz, porque nós conseguimos fazer um trabalho bom com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, quando você recebeu o convite para substituir aquele programa que era líder de audiência com o Eduardo Paiva, você disse aí que você tremeu as pernas um pouco, mas não é para menos também, né? Aí, realmente, né? Porque aquilo que eu te falei, Eduardo era um ídolo, um ícone, né? E eu imaginava, assim, quantas pessoas estariam ouvindo o programa. Aí, Vanderlei, ao entrar no estúdio da Rádio Cultura, apareceu uma figura inesquecível, Mário Aciari, que entrou lá e fez para mim deu um aviso, né? Deu uma mensagem, vamos dizer, não é aviso, fez uma mensagem. Ele entrou e o Mário não era de falar, porque o seu Mário era discotecário, ele fazia... Trabalhei com ele na Rádio Difusora. Aí, o famoso Mário Macaco também, que era o apelido dele, ele mandava você para aquele lugar quando chamava de Mário Macaco. Aí o Mário entrou e a gente tinha assim, uma relação muito próxima. Ele falou: menino, todo mundo chamava porque era novo, né? Menino, vou deixar uma mensagem aqui. E já tinha um disco na Leandro Jorge Albino, era o técnico, Ricardo Teixeira, uma música famosa, né? Ele falou: olha, leve à sua vida essa mensagem dessa música. Faça do teu trabalho um hino de homenagem a essa música. É o que vai te abrir caminhos e te iluminar. A música chama Amizade Sincera, né? E procurou me dizer o seguinte: tenha sempre bons amigos, valorize sempre as boas amizades, com todos, com teus companheiros, com os ouvintes, e guarde essa mensagem no teu coração. Eu nunca esqueci das palavras do Mário Aciari. Eu e a senhora hoje ouvimos a história mais bonita que eu tinha para contar no meu programa, é que o Antônio Carlos contou aqui. A gente sai daqui feliz com um programa desse, né? Porque realmente é um programa que é assim, um documento. Vai estar no YouTube. Como é que faz lá no YouTube, doutor? Explica aí como é que faz. É só procurar o canal Direitos e Deveres e coloca lá Vanderlei de Mello, porque tem alguns outros canais com esse mesmo nome. Colocando Direitos e Deveres Vanderlei de Mello, ele já vai aparecer na hora. Daqui um pouco já está no canal. Doutora, a sua mensagem de Ano Novo? Doutor, queria deixar a todos uma mensagem para que possam receber esse Ano Novo com muita alegria, com muito otimismo no coração, procurando deixar tudo de ruim no passado e fazer renascer velhos sonhos, muita paz, muita alegria a todos. Queria deixar um beijo especial para minha tia Maria Lúcia, que está lá no Guarujá. Um beijo, tia, te amo demais.
Antônio Carlos, o presidente da Câmara agora, e também o radialista, o apresentador do Canal Aberto, na sua mensagem de Ano Novo. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui ao seu lado, ao lado da doutora Patrícia e de todos que nos acompanham. Uma mensagem de paz, de perseverança, de fé, de que nós possamos viver juntos aqui 2019 com muita parceria, com muita amizade acima de tudo e trabalhando com firmeza, com garra, com determinação pela população de Poços de Caldas, por essa cidade que nós todos amamos tanto. Feliz Ano Novo para todos. Eu também encerro com a minha homenagem, que 2019 seja realmente 2019, tudo de novo para quem está Legal. Para quem aí realmente precisa de um ânimo para uma vida nova. Então eu desejo a você um feliz ano novo, que Deus ilumine e proteja a todos. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres. Eu sou Vanderlei de Mello.